O Lewis Hamilton tinha muito provavelmente o ritmo mais forte do GP de Austin, mas ele não ganhou a corrida por alguns motivos. A, porque a Mercedes bobeou na estratégia, B, porque o carro estava ilegal, e C, porque Verstappen e a Red Bull maximizaram um final de semana em que o carro não estava tão bom como em outras etapas. Eles tiveram problemas de freios durante a corrida também. Nesse Gil Responde, eu vou comentar principalmente sobre a questão da legalidade da prancha, a tal prancha que desclassificou Lewis Hamilton e também o Charles Leclerc. Vou falar também sobre a estratégia da Mercedes, que não deu certo, da Red Bull, que deu muito certo, o desempenho da Aston Martin, que ninguém consegue ler muito bem, a estratégia da Ferrari com o Leclerc fazendo uma só parada, e também por que esse circuito de Austin é tão ondulado e ninguém consegue resolver isso? Bom, esse hoje eu responde, vocês já sabem como funciona, eu abro sempre uma caixinha de perguntas depois da corrida, lá no meu Instagram, o MyF1Life, e vocês vão mandando as perguntas, as que mais se repetem, eu respondo por aqui. Começando pela pergunta que não quer calar, que faz todo sentido. Se 50% dos carros testados foram desclassificados, não seria importante testar todos os carros? Bom, eu fui lá fazer essa pergunta para a FIA. Eu entendo um pouco mais sobre essa questão dessa vistoria, porque eu fiz uma entrevista muito longa. É raro o Joe Bauer dar uma entrevista. Consegui convencer há muito tempo, há uns 3, 4 anos, ele dar a entrevista, e ele estava explicando o seguinte. Chegou no momento que os carros da Fórmula 1 começaram a ficar tão complexos, mas tão complexos, que era impossível eles checarem tudo o tempo todo. E aí eles foram encontrando algumas soluções para fazer isso. Uma solução para fazer isso é usar a tecnologia. Então, às vezes, eles fazem essas checagens aleatoriamente. Então, vamos escolher para fazer a prancha, que é o nosso assunto aqui, vamos sortear porque a gente não está vendo nada de errado em nenhum carro na telemetria. Então, às vezes, eles escolhem só 2, sorteio mesmo. Mas o que aconteceu em Austin foi que na telemetria eles estavam vendo os carros que estavam batendo mais no chão, né? Esse desgaste ele acontece porque o carro está muito baixo, está batendo muito no chão. Então eles foram nos carros que estavam batendo. Por quê? Eles sabiam que vendo os outros, eles iam perder tempo da vida deles, então eles não queriam ir nos outros. Foram só nos que eles tinham alguma suspeita de que poderia ter alguma coisa errada e pegaram metade. Então, na verdade, o sistema funcionando, né? E também a gente tem que lembrar que os carros de Fórmula 1, eles viajam todos separados em peças, né? Então, demora horas para os mecânicos desmontarem todo o carro, e essa agenda da Fórmula 1 é super corrida, né? Tudo tem que estar preparado no domingo à noite. Então, tem uma certa correria para essa vistoria, e a FIA tenta usar ao máximo a tecnologia, e sempre tem um carro que é sorteado para fazer uma vistoria absolutamente completa, que demora um tempão. Isso começou a ser feito, se não me engano, no começo do ano passado. É o Joe Bauer tentando apertar o cerco aí em relação às equipes, mas eles usam muito a tecnologia, não é só um sorteio, não. A Mercedes, eles estavam bons porque eles estavam irregulares, ou eles poderiam ter tido um resultado semelhante sem estar com o carro mais baixo? Então, como eu estava explicando antes, né, por que eles arriscam colocar o carro tão mais baixo? Nessa geração de carros, a partir de 2022, muito da pressão aerodinâmica é gerada pelo assoalho do carro. Então, quanto mais baixo você conseguir deixar o carro, melhor vai ser esse fluxo de ar e melhor vai funcionar o assoalho, gerando mais pressão aerodinâmica para o carro. Esse é o grande segredo da Red Bull, por exemplo. Eles conseguem, na enorme maioria das pistas, tirar mais performance do carro, deixando o carro mais perto do solo. E quando você chega nesse tipo de pista mais ondulada, eles sobem um pouquinho mais e eles perdem mais do que os outros, porque eles ganham mais do que os outros quando o carro está mais para baixo. Então, ok, existe um ganho de performance? Existe um ganho de performance. Mas a gente está falando de um desgaste. A Ferrari, por exemplo, passou 1/10 de milímetros. Ela como é que fala isso? Eu não me lembro das minhas aulas de matemática. É muito, muito pouco o desgaste. Não é uma coisa que a prancha se desfez completamente, né? Então, é uma margem muito mínima para colocar
toda a performance boa do Lewis Hamilton nessa conta aí. Eles trouxeram para cá para cá não, porque eu já estou no México, trouxeram para Austin um novo assoalho, e eles calculam que esse assoalho tenha dado 2 décimos por volta, e aí tem o Lewis Hamilton também, se deu muito bem com esse assoalho e estava muito mais confiante, então o Hamilton estava conseguindo tirar mais do carro do que ele conseguiu em outras corridas ou em 1 ano e meio, né, ano e meio, no último 1 ano e meio da Fórmula 1. Então, vamos ver nas próximas corridas. É claro que eles podem usar o carro tão baixo quanto eles usaram em Austin. É mais uma questão das ondulações em Austin, e eu vou chegar lá. Mas teve uma melhora, sim, no carro, e o Lewis Hamilton, em particular, gostou muito desse novo assoalho. Fala mais do teste da prancha, o que de fato eles medem. Então essa prancha, eu anotei aqui, chama Permaglass, o que se usa atualmente. Eu achava que era uma resina, mas na verdade é um plástico reforçado por vidro e que pode ter 1 milímetro de desgaste. Então a prancha tem 10 milímetros e pode ter até 1 milímetro de desgaste. Eles medem, tem 4 buracos na prancha, na parte da frente da prancha, a parte de trás da prancha, e eles medem dentro desses buracos como que está o desgaste ali. E o que a Ferrari e a Mercedes não passaram foi na parte traseira do carro. E por que existe essa prancha, né? Ela protege o carro dessas batidas, principalmente na zebra, mas ela também serve justamente para regular a altura, né? Às vezes eu ouço o termo de legality plank, né? A prancha da legalidade da altura do carro. Lembrando que está chegando, está muito, muito perto o nosso encontro no paddock da Fórmula 1 com a Ju, o meu projeto no Catarse, que tem várias facetas, né? Tem newsletters, tem podcasts que eu faço especialmente para o pessoal do No Paddock, as lives que eu faço aos sábados de GP também, que o pessoal pode perguntar o que quiser, e o que está chegando, que eu estou falando, é o nosso encontro em São Paulo. Eu sempre vou nas equipes, peço alguns brindes, já estão dando bastante coisa, e aí eu faço alguns sorteios, as pessoas me encontram, se encontram, é sempre uma noite muito legal em São Paulo, vai ser na sexta-feira à noite, e todos os assinantes, mesmo se você entrar agora, você pode participar do evento em São Paulo. Então, fiquem atentos, eu vou colocar aqui as informações na descrição do vídeo. Voltando para Austin, essa foi mais uma vitória da Hannah Schmitz, a estratégia do Max foi perfeita. Sim, teve um papel da estratégia, sim, e eu vou explicar por quê, que teve um momento capital na corrida. É claro que depois de desclassificações isso não importa muito, mas teve um momento ali na volta 15 que Ferrari e Mercedes estavam olhando o desgaste e pensando, não está desgastando tanto quanto a gente imaginava. Será que não seria uma questão de a gente inverter para uma parada? Eles começaram a estudar isso. Para a Red Bull, esteve sempre muito claro que seria 2 paradas de qualquer maneira. E o Max estava se aproximando do Hamilton. Ele ainda estava 4,5 na frente atrás do Hamilton. Então, e pensando assim, o Hamilton, o carro mais rápido daquela corrida, né? Era o que aparentava já. E ele precisava arranjar um jeito de ficar na frente do Hamilton. 4,5 era bastante para tentar um undercut, mas eles jogaram essa e anteciparam a parada do Max para a volta 16, totalmente comprometendo ele para 2 paradas. Primeiro, pelo momento em que a parada foi feita, e segundo, porque ele colocou mais um jogo de pneus médios. O jogo de pneu médio, ele vai atuar aí de 2 formas. Primeiro, ele vai colocar uma pulga atrás da orelha da Mercedes, pensando, peraí, eles estão dando uma chance aqui pra gente, porque eles vão para 2 paradas. E se a gente conseguir não ir para 2 paradas? Tem um outro fator aí, ele facilita o Verstappen conseguir um undercut em cima do Hamilton, em comparação que se ele colocasse o pneu duro seria mais difícil, o pneu duro demora mais para aquecer. O undercut acontece quando o piloto sai do box e consegue fazer um tempo bom o suficiente para descontar essa diferença que existe entre eles. E tem um terceiro elemento ali, né? O Max, colocando o pneu médio naquele stint, ele teria que colocar
o duro no final. Então a Mercedes está pensando também, tá, se a gente for para 2 paradas, vamos tentar criar um tire offset, que é fazer o Hamilton ficar mais tempo na pista agora, para ele ter um pneu médio contra um duro no final e atacar o Max na pista se ele perder a posição agora. Então eles colocam tudo isso, alugam um triplex na cabeça da estratégia da Mercedes e eles deixam o Hamilton mais um tempo na pista. Lembra que eles perguntam para ele: ah, mas você pode ficar mais 5 voltas? Ele fala: eu não sei. Logo depois ele dá uma travada, os tempos caem muito e fica na cara que ele não vai conseguir fazer essas 5 voltas. A Mercedes tem que chamar ele para o box e aí ele volta bem atrás do Verstappen e bem atrás do Lando Norris também. O Verstappen passa o Norris e esse é um momento capital aí na corrida. Por isso que eu mencionei no começo que a estratégia da Mercedes bobeou, mas eles foram levados a esse erro também pela estratégia da Red Bull. Falando em estratégia, qual a justificativa da Ferrari para a estratégia de uma parada com o Leclerc? Então, o Leclerc, ele explicou o seguinte, que eles, na simulação de corrida deles antes, eles viram que estava próximo, os números da Ferrari mostravam que estava próximo entre 1 e 2 paradas, o que a gente viu que não era verdade. Aí começa a corrida, o pneu dele começa a se desgastar muito menos do que eles estavam esperando. Aí, com essa informação de que estava perto, aí para eles uma parada parece ser bastante interessante e eles vão nessa ideia de uma parada. Por que uma parada não funcionou? O pneu duro não funcionou. O pneu duro estava lento. Estava uma corrida para o pneu médio. Então, até por isso que o Norris também perde, porque o Norris tinha um jogo de médio e 2 de duro. O pneu duro não correspondeu e aí, por isso, essa estratégia que parecia ser boa acabou não dando certo para o Leclerc. Uma pergunta interessante aqui sobre a Aston Martin. Se a Aston Martin regrediu tanto, por que eles só não voltam para o carro do começo do ano, que era o carro que estava dando certo? Né? Tem 2 motivos aí. Primeiro que todas as equipes melhoraram, então se eles voltam para o carro do começo do ano, eles não iam estar na mesma posição em que eles estavam no começo do ano. Às vezes os carros melhoram mais de 1 segundo ao longo da temporada. E também eles não podem voltar a esse carro do começo do ano. A Aston Martin, eles não confirmam, não, a gente não mudou nada, mas acontece o seguinte, foi pedido para algumas equipes darem uma olhada no desenho da asa dianteira. Isso foi muito antes que saiu a diretiva técnica. A diretiva técnica saiu só em setembro, mas lá pelo GP de Baku, algumas equipes foram avisadas e a gente não está gostando dessa flexibilidade aí das suas asas dianteiras. E tudo o que aconteceu com o carro da Aston Martin aponta para um carro que teve que mexer na asa dianteira. O carro passou a ficar desconectado, a frente e a traseira do carro, com muita dificuldade, principalmente no meio das curvas, e tem toda a cara de que a Aston Martin teve que mexer na asa dianteira, que não estava legal, e então eles simplesmente não podem voltar daquele carro que eles tinham no começo da temporada. E tem um outro fator aí, a Aston Martin no começo do ano era muito boa de curva de lenta e era gerava muito arrasto, né, muita resistência ao ar, então eles eram muito ruins de reta. E tudo que eles colocaram no carro para tentar melhorar essa questão de velocidade de reta acabou mexendo com o equilíbrio do carro de um jeito ruim. Então, são esses 3 motivos aí que impedem que a Aston Martin volte ao desempenho que eles tinham no começo do ano. Uma excelente corrida do Tsunoda realmente foi o que explica esse bom desempenho da AlphaTauri. Então, a AlphaTauri, eles trouxeram um pacote muito bom e que está dando certo. Eles trouxeram em Singapura, mas não ficou claro logo em Singapura que o pacote era bom e eles estão aprendendo a maximizar esse pacote a cada corrida. E a gente está vendo isso e viu isso no último final de semana com o Tsunoda. Aí você pode perguntar por que o Ricardo também não estava com ele. O Ricardo, ele teve algum dano no carro, ele acha que quando ele saiu do caminho, porque ele está recebendo bandeira azul, né? Saiu do caminho, deve ter quebrado alguma coisa no assoalho, porque o carro mudou de comportamento completamente de uma hora para outra, ele que foi último nesse GP dos Estados Unidos. E para finalizar aqui, por que o circuito possui tantas ondulações?
é feito o recapeamento frequentemente, eles viram que não adianta recapear esse circuito das Américas. Tem dois fatores aí. É um terreno que ele tem uma certa flexibilidade embaixo ali da pista, o terreno mesmo, ele tem uma flexibilidade. E aí você junta isso com invernos rigorosos e os verões rigorosos também, então uma amplitude térmica muito grande ao longo do ano, e isso vai gerando também esses movimentos da terra embaixo e vai quebrando o asfalto. O asfalto é todo rachado. E o que acontece? Por que eu falo que não adianta ficar recapeando? A ondulação está num lugar diferente a cada ano, não é que eles estão ondulados sempre ali, né? Então, por causa desse movimento de terra. Então, eles já fizeram algumas trocas de asfalto lá, mas eles viram que em pouco tempo a situação volta ao normal, porque o problema é no solo. Então, é uma característica da pista das Américas, do circuito das Américas, pelo lugar onde ele foi construído. Então esse foi o Gil Responde do GP dos Estados Unidos. Eu já estou no México para a etapa da Cidade do México nesse final de semana e vamos ver quem se dá melhor, né? A Red Bull sempre se deu muito bem nessa pista, não precisa nem falar, uma pista toda diferente, né? Os carros com a configuração de Mônaco andando com a sensação de Monza por causa da altitude e vamos ver o que rola aqui no México. Até mais.